Sejam todos bem-vindos ao Inflama Cast. E hoje estaremos aqui com nossos amigos e irmãos convidados, o irmão Luiz Mar, nossa irmã Aline, um casal abençoado que tem uma linda história de amor, de perseverança, e hoje eles estarão compartilhando um pouquinho conosco. Meus irmãos, nós sabemos um pouquinho da história de vocês, né, da luta, da perseverança, das dificuldades, e a gente queria ir um pouco nesse assunto, porque falar de casamento, de casal, é um assunto um pouco delicado, mas eu creio que vocês têm uma história muito, muito legal para nos compartilhar, né? Aline, primeiro, na caminhada cristã, como foi essa sua caminhada? Como você chegou até Jesus? Então, eu cresci num berço evangélico, né, desde pequenininha, mas aí teve o tempo que eu me afastei, eu fiquei um ano, assim, fora da presença de Deus, procurando coisas que não prestava no mundo, né. Foi quando eu conheci o meu esposo. Eu só tinha 15 anos de idade quando a gente se conheceu, uma criança, gente, 15 anos. E aí, foi aí que eu comecei e voltei para a igreja, né? Quando eu conheci ele, eu voltei para a igreja. Fiquei firme com Deus, mas, ao mesmo tempo, foi aí que começou a luta. Foi começar tudo ficando difícil, porque conheci ele no mundo, né? E foi muito difícil, né? Fiquei 16 anos, né? Lutando, orando, tentando. Tentei desistir várias vezes, tentei parar, porque eu achei que eu não ia conseguir. Aí teve um tempo que eu me afastei de novo, porque eu queria me adaptar no mundo dele. Eu achei que viver meu casamento ia ser mais fácil, viver o mundo com ele, viver no mundo, bebendo. Aí você pensou, já que não conseguia trazer ele para a igreja, eu vou para o mundo com ele. Que vai ser mais fácil. Mas sem ele eu não fico. Vamos lá, vou tentar. Foi difícil ter chegado até aqui para a gente ter ficado junto, então vou tentar dessa forma que vai ser mais fácil. Mas não, quando a gente tem chamado, não adianta. Não adianta. Deus foi lá e me pegou. Foi aí que eu fiquei firme, foi depois que eu fiquei doente, né? Que eu tive o câncer de tireoide. Foi aí que Deus me apertou. Ou você fica ou você fica. E foi aí que eu continuei orando. Falei, então vamos lá, Deus. Então vamos, né? Que uma hora vai. Se o Senhor falou que eu e minha casa ia servir ao Senhor, e foi isso. Orando, buscando, perseverando. Não foi fácil, foi muito difícil sozinha. Bem, 16 anos, né? Muito difícil, orando. Não foi fácil. Apanhei muito na vida, né? Foi caindo, levantando, e Deus me ajudando, dando força. Não foi fácil. Mas eu creio que cada história, né? Cada um tem a sua história, né? Uma trajetória, tudo tem um momento certo. E tudo tem um porquê. Né? No final, a gente vê que Deus vem, faz toda a obra e tem uma história, né? Hoje vocês têm um legado. Uhum. Hoje vocês têm uma história, né? Sim. Né, meu irmão Luiz Mar? E aí, meu irmão? Esses 16 anos de oração por sua vida, como foi? Então, assim, Diogo, foi bem assim, como eu posso te explicar. Eu nunca quis saber de Deus. Eu tinha Deus dentro de casa e eu nunca quis saber de Deus. E engraçado que todo serviço, onde eu andava, tinha um profeta ou uma irmã para falar de Deus para mim. E falava que eu ia ser um grande varão, eu dava risada, brincava. E contava para ela, eu falava, ó, fulano de tal tá me perguntando, falando que eu vou para a igreja tal, e que já tá, tipo, eles profetizavam que eu já ia para a igreja, e eu dava risada. Até muitos e muitos sinais, e eu não quis saber de Deus. Esses 16 anos, eu tive o contato com Deus, tive provas que, tipo assim, que nem que nem eu era do mundo, eu até, como que eu posso te dizer, aquele que aconteceu comigo. Quando a gente se separou. A gente separamos. Ele fez prova de Deus. Aí eu estava indo trabalhar 5 horas da manhã, era 4 horas da manhã. Que a moto quebrou. Eu troquei tudo da moto, troquei relação, gastei eu acho que uns 600 reais, mas eu troquei pneu, troquei tudo. Chegou na ponte da Vila Maria, essa moto desmanchou. Desmanchou de uma tal forma que eu falei, meu Deus. Corrente.
A relação era nova. Aí ali eu acredito. Aí onde que eu vi Deus trabalhar na minha vida, porque 4:30 da manhã era o horário. E não tinha ninguém. Você sabe, a Marginal, Vila Maria ali, ó, não tem ninguém. 4:30 da manhã. 4:30 da manhã é meio deserto mesmo. E aí eu perguntei, eu falei, se o Senhor existir, se existe Deus, o Senhor vai me provar que você é Deus, ou você vai me mostrar um jeito que eu saia disso, que eu não estou aguentando mais. Eu troquei tudo, eu fiz tudo, eu não estou errando. E se o Senhor existir, você vai me mostrar hoje. Aí subi, desci, tentando achar as peças da moto. Subi umas 3, 4 vezes. Subi e desci e cheguei a um ponto que eu já estava chorando ali. Eu falei, Senhor, se o Senhor existir, fala comigo agora. Aí 3:30 da manhã. Era 3:30, era 4:30. Eu não lembro o horário, que eu levantava muito cedo. Mas eu lembro que era de madrugada. E aí subi umas 3, 4 vezes, assim, porque eu descia para procurar as peças da moto com a lanterna. Aí fui achando. Aí faltou só a trava da relação da corrente. Que ela é uma pecinha desse tamanhozinho, assim. Ó. Aí eu subi e desci. Quando eu subo, de volta assim, eu vi um cara na minha moto. Aí eu falei, pronto. Além de tudo, você ainda me arruma um ladrão. Ainda vai roubar a moto ainda. Falei, roubaram a minha moto. Aí eu falei, beleza. Aí o cara, quando eu cheguei perto dele, aí ele falou, o que aconteceu aí? Aí eu chorando muito, eu não conseguia responder para ele. Ele falou, o que foi que aconteceu aí, varão de Deus? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, falta isso, tal, e comecei a explicar para ele. Resposta das orações, né, da esposa. Aí comecei a explicar para ele o que faltava. Ele falou, meu, esse é seu problema? Eu falei, sim, esse é meu problema, eu tenho que ir trabalhar, eu não posso perder meu emprego e tal. Aí ele pegou de um bolso assim, tinha umas 20 peças. Ele tinha peças de moto no bolso? Umas 20 peças. Aí ele me deu a peça. Da peça que ele precisava. Da peça que eu precisava. Meu Deus. Aí tinha umas 20 peças assim. Aí ele falou, é isso aqui que você quer? Eu falei, como que se pode? Tal. Aí ele falou, não, isso aí acontece direto. Nessa que eu tô pondo, ele falou, Tom, pega mais uma, amarra no guidão da moto, que eu levanto, cadê o cara? Nossa. Cadê a pessoa? Não teve nem tempo de eu agradecer. Aí eu te falo, ó, toda vez que eu conto, Rapaz, eu me arrepio. até eu me arrepiei. Entendeu? Aí eu falo, Jesus. Eu questionei Deus ali, mas ele me mostrou. E me diz uma coisa, isso aconteceu logo no início ou já foi mais recente, ali quando vocês passaram pelo divórcio e tal? Foi uma das separações. E uma delas. A gente já tentou separar várias vezes. E minha mãe falava assim, não adianta. Você pode tentar, mas vocês dois vão viver até a morte. Eu falei, não quero, mãe. Eu falava, eu não quero. Eu tô cansada, eu não aguento mais. E minha mãe falou assim, não, é até a morte. Deus tem propósito nisso. Não adianta, você pode tentar ir embora, você pode pegar suas coisas, mas você vai voltar com ele. Eu falei, eu não quero. E todas as vezes, eu falei, meu Deus, Senhor. E a gente sempre... O que Deus une, o homem não separa. Exatamente. Mas e aí? Então, aí você conseguiu colocar a peça? Aí tudo estava dando errado na minha vida, porque... Foi assim, eu não lembro se eu tinha traído ela ou ela pegou alguma coisa. Eu sei que nós se separou e quando nós se separou, meu mundo, tudo que eu tinha, perdi, destruí, se acabou. Houve traição também. Sim. Aí, nesse tempo... Ele tentou tirar a vida dele. Tentou suicídio também? Tentei, com a moto. Ficava alguma coisa na minha cabeça falando. Tá, mas foi nesse mesmo dia. Nesse mesmo processo aí. Nesse mesmo. E, tipo assim, do dia de um dia pro outro, eu ouvia. E alguma coisa falava assim, vai lá atrás dela e mata ela. Tá, mas Tudo antes desse encontro. Eu sei que foi antes. Mas, tipo assim, porque aí foram acontecendo por etapas, então. Então, nesse dia, você teve esse pensamento de... Não, então, um dia antes, o dia que eu arrumei a moto, eu tava nesse pensamento, tipo, pega a moto e taca na frente de um caminhão, ou pega a moto de suicídio, ou então pega um revólver. Eu cheguei a pedir um revólver para um cara para me matar ela. Aí o cara falou, não vou te dar o revólver assim, porque você tá errado e eu não vou permitir isso, tá? Eu não quero... ter o sangue dessa pessoa nas minhas mãos, porque o revólver é meu. Eu falei, não, então beleza. Ele falou que eu via a voz dentro de casa todos os dias. Todo dia. Quando eu tinha saído de casa. O diabo, quando ele sabe do propósito na vida do casal, das pessoas, né? Ele faz isso.
Porque o objetivo dele realmente é destruir famílias, né? Cara, mas assim, eu conheci um pouco já da história dos irmãos, mas essa parte eles não contaram. Essa é exclusiva aqui pra gente. Exatamente. Cara, Então. que coisa, irmão. E continua. Não, porque, olha... Aí, depois que aconteceu, que nós se separou e tal, aí eu pensei, não, vou tacar a moto debaixo do caminhão e tal. E aí eu não conseguia dormir, porque eu trabalhava, que nem eu sempre trabalhei de motorista, eu não conseguia dormir. E quando eu dormia, que eu acordava alguma coisa falando assim, vai lá agora, tal horário, que ela vai estar em tal horário. Pra mim ir. E eu rodava com a moto pra achar ela e não achava. Deus cuidando, né? Entendeu? Aí eu acordei, aí eu pegava, toda vez que eu falava, eu dentro de mim, eu falava, Deus, o Senhor existe, mano, me ajuda. Tira essas coisas ruins de mim, me ajuda. Eu lembro que o pastor Domingos ainda falou comigo e orou por mim. Aí ele falou assim, não, você vai ficar bem, que foi num domingo, de sexta para sábado. Aí no domingo eu falei com o pastor Domingos, aí ele orou por mim lá, nesse dia, foi na segunda-feira. Aí eu fui trabalhar, beleza, aí eu consegui a moto. Aí ali eu falei, nossa, eu comecei a chorar e fui feliz trabalhar. Eu falei, nossa, não acredito, mano, como que aquele cara sabia? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí fui trabalhar, só que eu cheguei no serviço multinacional, eles não trabalham com um nome, ele trabalha com um número. Eu tinha um número, 300 e tal, pra você passar na catraca. Sim. Você não vai passar porque já deu o horário. Atrasado. Porque chegou atrasado. Isso. Aí eu fui explicar, não, aconteceu isso. Negativo. Pode ir embora pra casa. Eu falei, eles têm regras, Deus. Né, quanto ao horário. Falei, poxa Deus, meu Deus, mas tá bom. Aí quando eu tô virando as costas, a menina do RH sabia do problema que eu tava passando, ela me viu. Aí ela falou assim, Luizmar, libera a catraca pra ele que ele tá passando por uns problemas. Eu falei, nossa, beleza, obrigado. Fui trabalhar para ocupar minha mente. Aí tudo isso no mesmo dia. Aí trabalhei e tal, aí minha moto tava atrasada, ela tinha... Tudo num dia só, gente. Tinha os IPVA, tinha 3 IPVA e tinha uma multa lá. Ela estava atrasada. E eu nunca fui pela Celso Garcia, eu nunca fui pela... Sabe coisa que... eu tô... Aí eu peguei e fui pela Celso Garcia. Eu ia pela ponte do viaduto Brécia, ponte da Vila Maria, sempre. E eu fui pela Celso Garcia. Cheguei lá na Celso Garcia, a polícia. Comando. Documento lá. Encosta aí e tal. E os branquinhos não tem. Eu falei, meu Deus. Encosta aí. Encosta aí, encostei. Antes dele falar assim, documento, eu falei, a moto tá atrasada, eu sei que tá atrasada, eu sei que vocês vão prender. Já foi abrindo o jogo, né? Tô errado. Falei, tô então... errado, eu sei que a moto tá atrasada. E eu sei que vocês vão prender, a chave tá aqui, eu não vou nem discutir. Peguei assim. Aí ele falou, tá atrasado o quê? Eu falei, tá 2 licenciamentos. Ele pegou e falou assim, pega a sua moto e vai embora, varão de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Vou embora. Mandou ir. Aí, nisso, a minha cunhada me ligou. E falou, Lulu, a Aline quer falar com você. Eu falei, não, você pega, então você fala com ela, que eu não quero falar com ela. Você estava em casas separadas já? Separada, já tinha tipo uns... Nós ficava tipo 6 meses, 3 meses separados. E voltava. Aí ela pegou, e minha cunhada pegou e falou, a Aline tá doida pra falar com você. Minha cunhada feliz, porque ela queria falar comigo. Aí eu peguei, dando uma de dona, falei, não quero falar com ela, não. Pode falar que eu não fazendo quero de difícil, olha. Falei, não quero falar com ela, não. Aí evitei, eu falei, não, vou continuar minha vida. Agora eu vou ficar firme. E as orações dela fazendo efeito na vida dele, né? Aí, tô descendo a rua de casa... Descendo a rua, ela morava na Projetada e eu morava na Antônia Francisca de Siqueira. Tô descendo com a moto, o ônibus para. Aí quem que desce? Assim, eu desci na porta do ônibus, ela. Aí, meu Deus do céu. Falei, você não queria falar com ela? Quando você tá descendo, ela desce do ônibus. Ela desce do ônibus na minha frente, assim. E se jogou na frente da moto. Para! Não, ela falou, você não tá vendo que eu quero falar com você e tal? Olha aí. Aí eu falei, eu não quero falar com você, não. Ela falou, não, eu vou em casa, eu vou tomar banho e você vai vir me pegar. Aí quando Decidida. eu olhei ela... vamos conversar. Aí peguei e falei, tá bom então. Aí esperei ela tomar banho, aí nós conversamos.
E nisso, antes de eu conversar com ele, a minha mãe tinha falado comigo. Ela falou assim, você tá preparada pra ver o Lulu com outra família? Você tá abrindo mão da sua família. Ele é pai dos seus filhos. Não, e assim, engraçado que você passou toda essa questão, inclusive que eu vi traição, tudo. Normalmente a mãe faz Não, e minha mãe não fala, se afasta, mãe, né? não. Larga. Não, e a minha mãe e meu pai toda vez falava, não, Deus tem propósito nisso. É uma alma que vai ficar perdida no mundo. Eles entenderam, né, a responsabilidade que você tinha sobre a vida Isso que dele. minha mãe falava, que não era pra me desistir. Como ela não desistiu do meu pai, não era pra me desistir. Eu falava, eu não quero passar o que você passou. Eu não tenho essa força que você tem, eu não quero, mãe. Minha mãe e meu pai falavam, eu também era assim, eu também bebia, eu também aprontava com sua mãe. Para de brigar, para de ficar brigando, que não sei o que, não desiste. E minha mãe só ora. Eu falei, eu tô cansada, Deus não me ouve, eu tô cansada de orar, não aguento mais. E não ouve, imagina se ouvisse, né? Porque é livrando o homem de todo jeito. Caramba! E aí nesse dia, então, vocês acabaram que, né? A gente vê que realmente Deus preparou ali a situação, né? Porque o Senhor veio cuidando dele o dia inteiro. O dia inteiro, mandou até um anjo, né? Porque, levou que é uma peça... Gente, fala sério. Quem é que anda com peça de moto no bolso? E tipo, a mão, encher a mão assim, ó. E de madrugada, a pé. E chamar de varão de Deus. Rapaz, que experiência, hein? Eu tive várias experiências. Meu Deus. E aí, nesse dia, vocês conversaram e se entenderam. Se entendemos. Mas, como sempre, a falha vinha de quem? Aí ele falava, não, eu vou pra igreja. Aí Isso. ele ia os primeiros dias, ia pra igreja. Aí eu falava, só fogo de palha. Só fogo de palha, só pra voltar. Depois voltava de novo pro mundo. Aprontava e fazia tudo que não prestava. Sim. Aí eu falava, não aguento mais. Meu Deus, Senhor, não é possível. Onde que eu tô errando? Falava, me mostra, tô orando errado? Tô buscando errado? Aonde que eu tô? Aonde tá o erro? O que eu tô fazendo de errado? É engraçado que a pessoa ainda se culpa, né? Ainda carrega um sentimento de culpa por não ter dado certo. Sim. E isso a gente vê acontecendo com muitas pessoas em várias áreas, né? Em várias áreas da vida. Situações que não deu certo e a pessoa sempre se culpa achando que ela tá errada, achando que tá em pecado. Inúmeras situações, né? E sendo que na realidade não era, né? Porque assim, você tava lutando pela família e no caso o irmão é que acabava dando as... E ele falava assim pra mim, você pode orar quantas vezes você quiser, eu não vou pra igreja, eu não quero ir pra igreja, eu não tenho essa vontade, essa não é minha vida, não é o que eu quero, eu vou beber até morrer, eu gosto disso, ele falava pra mim. A mãe dele também bebia muito e falava, bêbada, baixia na perna, no braço dela, falava assim, o sangue dele corre na minha veia. Eita. E ela já foi muito dos Girugudu lá, né? Sim. E ela falava assim, não adianta, vamos ver. Você pode orar quantas vezes você quiser, o meu filho não vai pra igreja com você. E eu olhava pra ela e falava, tá bom, vamos ver. Deus é maior. Sim. E Deus é maior, hoje tá aí. Né? E hoje pra tá contar, aí. Muita gente, todo mundo da rua, todo mundo falava. Todo mundo julgou quando a gente voltou agora a última vez, todo mundo falava. Ninguém eu quero acreditava, ficar né? sentada pra ver. Eu duvido que ele vai continuar na igreja. Eu quero ver, só fogo de palha. Caramba, Todo hein? mundo falava. E Deus mostrou que ele é Deus, não importa o tempo, a hora. É o tempo dele, a hora dele. O tempo sempre é dele, né? Sim. É que vai acontecendo as coisas e eu acho que eu sou muito... eu tenho certeza que eu sou muito desligado, porque o quanto de livramento que Deus deu pra mim, eu tenho... Se eu for te contar os outros, então... Mas é assim mesmo, né? Normalmente, o diabo ele faz isso na vida das pessoas, né? Ele causa uma cegueira espiritual ali que a pessoa não consegue enxergar. Porque só uma experiência dessa, né? Que você teve na madrugada já foi algo assim, algo tão surreal que a pessoa para realmente para pensar e fala, meu, Deus existe, né? E tá cuidando de mim, porque não tem outra explicação. Mesmo não merecendo, ele tá ali. Mas isso é uma cegueira que a gente vê assim no nosso meio, mesmo isso porque você ainda estava nesse processo, né? Mas nós vemos isso no nosso meio cristão. Quantas pessoas a gente vê que acaba vivendo essa cegueira e não enxerga tudo que Deus tem feito nas vidas, né? Sim, sim. A gente tem vivido muito isso nesses tempos. Mas, e aí você passou por essa experiência já assim, e ainda assim não conseguiu permanecer.
Aí nós passamos um outro vendaval dentro de casa que eu fiquei, acho que um ano, né, desempregado. Um ano. Eu cheguei a catar latinha na rua. Um ano Cheguei a desempregado. catar latinha, E não ele sei. tem uma carteira boa, ele sempre trabalhou a vida inteira. Ele motorista, tem experiência, né? Sim. E foi um ano, e eu falava pra minha mãe, não é justo. Eu tô na presença de Deus, isso não é justo. E minha mãe falava, mas vocês é um casal. É que o diabo ele vai tentando de várias formas, né? Ele envolveu a traição e não conseguiu. E aí ele vai para uma área que, nos dias atuais, eu acredito que a área financeira ela pesa mais do que qualquer outra área num casamento. Muito. Né? Porque você se vê, não vê nada, olhar, passar dificuldade com as coisas, né? E questionar, porque Eu lembro que nós já tínhamos pedido não, né? A irmã dela ajudava, meu irmão ajudava, a mãe dela ajudava. Só que chegou um limite que não dá mais para pedir para ninguém, porque já estava vergonhoso. Aí eu lembro que ela ainda falou para mim, nós vai dar um jeito. Deu Aí fazer a faxina fora da nossa casa também. Você ainda não trabalhava por conta? Não, ainda não. Porque a nossa irmã, inclusive, é cabeleireira. Depois ela deixa aí o Instagram pra gente, do salão. Isso aí. E é uma benção, hein? É uma benção. Né? Eu lembro que nós estava sentado com as crianças, aí ela falou assim para mim, essa comida aqui só tem para eles comer antes de ir para a escola. E aquilo doeu em mim, cara. E nela também. E aí as crianças, nós sempre senta junto, falou, mãe, pai, vocês não vão comer? Nossa. E aí só tinha aquela comida. E as crianças com quantos anos? Era o Vinícius, Camila e Sofia, né? Camila, Tudo pequenininho. O Vinícius acho que tinha uns 8 anos. O Vinícius acho que tinha uns 8 anos. A Camille tinha uns 4, né? Sim. Ou não tinha a Sofia ainda? Tinha, né? Tinha. A Sofia era neném. Tinha um aninho. Aí eu cheguei num limite que eu falei pra ela, não dá. Eu sei que você vai apelar. Eu falei pra ela, eu sei que você vai falar sobre Deus, mas eu vou. Porque um dia antes, os caras já tinham me chamado para fazer um assalto. Aí eu falei, eu vou. Falei para ela. Aí ela falou, Deus conhece meu coração, sabe que eu tô pedindo para você não ir, mas Deus sabe de tudo que eu tô pedindo para... Falei que ia embora de casa. Falei, vou arrumar minhas coisas, então fica você sozinho. Mas também, imagina a situação, gente. O marido chegar para a esposa e falar, estão passando dificuldade e eu vou assaltar. Porque o inimigo é tão sujo, veio com uma bandeja pra ele, falando que já estava tudo preparado, que ele só tinha que dirigir. Falei, não, você não vai. Deus proveu até aqui, Deus nunca deixou faltar, independente que é ovo, mas nós estamos comendo. Você não vai. E brigamos feio. E ele falou, eu vou. Falei, então eu vou embora de casa. Você vai, então você... Foi. E ele foi. E aí eu acabei indo. Aí eu falei pra ela, já que, beleza, você não quer... Eu super te entendo, mas então nós temos que terminar por aqui, porque se amanhã ou depois vier de eu estar preso, eu não quero que você vai me visitar, eu não quero... Ali, eu já fui sincero com ela, falando... Aí é onde que eu vi uma coisa que eu e ela sempre, todas as vezes que nós voltou, eu vejo sinceridade, porque não era por dinheiro, não era de amar mesmo. Ela pegou e falou, não, tô com você na alegria e na tristeza, Deus sabe, mas eu tô com você. Na pobreza, literalmente. Eu tô com você. Aí eu fui. Deu certo a primeira vez. Aí já fui no mercado, compramos, foi fardo de arroz, fardo de feijão. Falei. Mas peraí, antes disso, Deus ainda mostrou que Ele é o Deus da provisão. Teve uma vez que um amigo dele veio com uma compra dentro da minha casa, sem saber de nada. Com uma compra. Deus com leite, cuidando. caixa de leite, com tudo. Dentro de casa. E Deus cuidando. É. Tipo, não precisa. Tô aqui, eu tô provendo. Mas a cegueira espiritual, né, acaba fazendo isso. Foi mesmo, ele chegou um dia antes de eu ir. Uma compra. Um dia antes de fazer o... A besteira, só porque eu já tinha... eu já tinha falado pros caras que eu ia. Não tinha como voltar atrás. Caramba! Não dava. Eu estava em coisa grande. Eu estava trabalhando pro comando, então não tem como. Falou, tá falado, tá decretado. Deu a palavra, tinha que estar, né? Tem que estar. Aí eu fui. Aí você assinava um livro lá, assinava um livro preto que você está ciente de tudo que acontece, de dividir. É uma empresa. Sim. É
É uma empresa. E aí eu fui a primeira, fui a segunda, fui a terceira, fui a quarta, fui a quinta. Nossa. Na sexta o negócio não deu bom, não. Aí deu ruim. Aí Deu ruim. A polícia pegou. E antes de me pegar ainda, eu tomei, eu acho que uns 10 tiros. Meu Deus. Ele dando e ele fugindo. Aí eu lembro que eu falava, o que vinha na minha mente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu escutava os ricochetes de bala e eu não paro. Sabe como que eu parei? O cara me atropelou com a perua escolar, uma van escolar, viu que os polícias estavam atrás de mim, e ele me atropelou e aí eu caí dali. Ele falou, você deu muita sorte. O polícia, quando me pegou, falou, você deu muita sorte. Deus está do seu lado. Ele falou, Deus está do seu lado, porque eu mirava na cabeça. Jesus, Eu escutava os ricochetes de bala. Beleza. Fui preso. Aí me pegaram 6 horas da manhã. Aí começaram a judiar. Colocaram, tem um cadeado assim no teto com a algema. A algema era assim. Aí você imagina você ficar das 6 da manhã, você tem que segurar seu peso. E eu morrendo de sede. Eu lembro que eu morrendo de sede, eu falei pro delegado, me dá um pouco de água. Ele pegava água assim e jogava no chão. Nossa. Toma aí. E aí você com sede. E aí ele falou, não, eu quero os caras. Eu falei, não tem cara não, tal. Eu falei, aí eu tô naquele velho ditado, se correr o bicho pega, se ficar... Então eu O que faz? tô lascado, porque eu não podia falar nada que eu... Sim. Entendeu? E aí eu quieto. Aí eles usavam o quê? Vi um policial bom e um ruim. Aí o bom falava, fala logo aí e tal. Aí parece cena de filme, né? Policial bom e policial ruim. Verdade. O psicológico vai lá em cima. Oxi. Aí ele falou assim, o negócio é o seguinte, nós quer 200 mil pra te liberar. Aí eu falei, nossa. Aqui não tinha nem o que comer e 200 mil pra pagar. Preso. Aí o outro pegou, o policial ruim veio, chama o... Como é que é o nome hoje? O que ele falava chama os direitos humanos pra ele, coitado. Ele precisa dos direitos humanos. Chama lá, aí chamaram os direitos humanos, um taco de beisebol escrito direitos humanos. Aí falou, vou começar... Sério isso? Sério. Aí falou, Não, vou começar... ele falou, fala logo, porque antes que o outro chegue, que eles vão querer comer também. Os outros polícias corruptos. Aí, foi uma história, coisa de filme mesmo, porque eu tava dentro da delegacia, ele falou assim, os caras da polícia rodoviária vai vir aí. É o seguinte, pega essa roupa aqui, ó, me desalgemou, pega essa roupa aqui, você é polícia do DENARC lá de tal lugar e você tá aqui. Mas se você correr, você vai tomar aqui dentro. Eu falei, não, da hora. Aí eu era polícia também, porque eles queriam contar o dinheiro, entendeu? E eu tive de ladrão, eu tive que me passar por polícia para até chegar o dinheiro. Porque aí, quando falou do acordo... só que eu lembro que eu fiquei das 6 da manhã até 10 da noite. E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, eu sei, eu sou teimoso. Eu sei, todas as vezes... hora que ninguém esquece de Deus, né? Falei, mas se o Senhor me tirar daqui, eu paro e eu vou para a igreja. Aí o delegado falou, mano, o negócio é o seguinte, já deu acerto, nós trabalhamos... Nem eu sabia quem era meu patrão. E até hoje eu também não sei quem era meu patrão. O telefone lá, o Biriri, que ele chamava, ligou na hora. Foi na hora que eles começou o acerto. Então... tinha lá um responsável que sabia da situação. Não, então, e era tudo conversado, né? Era uma quadrilha mesmo, era tudo conversado. É assim, ó, se der um desentendimento no mundo... eu vou te sacar. Sacar é me tirar da cadeia. Não, nós vai te sacar. Então, beleza, vai me sacar. Aí foi conversado. Só que tinha um do time que não gostava de mim. Falou, deixa preso, mas pega outro motorista. Só que aí é o seguinte, o mesmo que serve pra mim, servia pra ele. Sim. Entendeu? Aí o cara falou, não, tá falado, tá conversado, tem que tirar o cara. A reciprocidade funciona lá. Porque é o seguinte, se eu for preso, eu podia cobrar dentro lá a cabeça dele. Entendeu? Mesmo eu não sendo da facção. O que vale pra ele, vale pra mim, então vale pra todo mundo. Aí os caras pegam e falaram, não, então realmente, vamos... Aí eu lembro que eu tinha um dinheiro em casa das que eu tinha feito. E aí o delegado começou a falar. Enfim, eu sei que era 10 horas da noite. O cara falou, não, chegou o seu acerto, tal. Aí ele olhou assim, pegou no celular, assim, o que é o seu valor aqui, tal. Acho que 120 mil, 130 mil.
Falou, não, que isso? Aí já bateu nas minhas costas, me deu um abraço. Falou que até levar ele embora. Aí falou, não, pega água lá pro menino e tal. Aí me deu água. Meu, Aí bebi a água já não foi mais jogada no chão, né? Aí eu, não, bebi umas 10 copos daquele de água. Aí ele falou, o que você quer comer? Aí eu levando uma, né, porque eu tava no mundo. Tiara, eu quero pizza, que não sei o quê. Não, tá bom, doutor, que isso? Ah, tá? doutor. O dinheiro chegou. No único dia você passou de bandido a policial e doutor. Aí, Jesus! passei e tal. Aí era um celularzinho. Toda vez ligava, que era o time. Aí ele teve que ligava, trabalhar pra pagar, né? falava, mané. E nós se chamava de mané, Ainda né? teve isso, né? E ele não queria ir, morrendo de medo. Aí beleza, não. Saí, aí ele falou, ó, pega a Dutra aí, rasga a camisa, tira o chinelo, joga fora e sai com mandarilho como pra Aparecida do Norte. Eu falei, da hora. Saí. Quando eu saí da delegacia, meu amigo, um frio, rasguei a roupa, fiquei que nem andarilho, andando sentido Aparecida do Norte. Dá uns 10 minutos, os caras já me grudou e jogou dentro do carro. Aí, mano, graças a Deus nós conseguimos, tal. Mano, vamos pra zona, tal, vamos fazer as coisas. Falei, na moral, irmão, com todo o coração, só me leva pra casa, eu quero ver os meus filhos e minha mulher. Ele falou, não, mano, vamos... Não, mano, só quero ver meus filhos. Aí ele falou, mano, mas o negócio é o seguinte, como que nós vai pagar? Eu falei, como nós vai pagar? Na rua que nós vai pagar. E o mais interessante ainda disso, eu até esqueci de contar, nós ia fazer as cenas, um dos caras que era, o cara era forte, ouvindo música evangélica pra ir roubar, tal. E eu só ia com ele. E na época era aqueles louvor da Aline Barros. Aí eu perguntei pra ele, irmão, por que você ficou ouvindo música do evangélico? Ele falou, irmão, Deus conhece tudo. Independente que a gente está aqui fazendo coisa errada, isso aqui é errado, tal, mas eu li a Bíblia 3 vezes dentro da cadeia, ele ficou 15 anos preso, ele falou, eu sei de tudo, só que eu estou num ponto daqui do negócio que eu não posso sair. Eu sei de muita coisa, e eu só saio daqui morto. Eu sei de muita coisa do crime, então eu não posso. E minha mãe ora por mim, tá orando por mim por 27 anos, irmão. Caramba. O chefe falando para mim, aí falou, mas você pode sair, Magrão, você tem tempo de sair. Eu falei, não, então, era inclusive que eu queria falar isso mesmo, eu não quero mais ficar. Aí ele falou, mas como que nós vai fazer para pagar? Eu falei, como que nós vai fazer para pagar? Na rua, nós não tá na rua? Aí ele falou, mas quando? Eu falei, amanhã nós já vai ir para a rua, porque eu não aguento mais, eu vou parar e eu quero sair fora. Ele falou assim para mim, esse cara, Magrão, sabe por que eu gosto de você? Que você é sincero, porque todas as vezes eu falei com você, você fugia. Falava de matar, você falava que não ia carregar aquele sangue. Falava de sequestrar, você... E eu falei, irmão, só estou aqui para a própria família. Não estou, como que se diz? Para se mostrar que eu estou no crime. Eu estou para ganhar dinheiro para minha família. E, na realidade, você acabou indo por esse lado, não por uma questão de que começou desde novo e já gostava da vida errada e aprendeu, não. Você foi por uma questão de necessidade. O que a situação, a necessidade faz? Porque para um pai de família olhar para dentro da sua casa e ver que não vai comer o último que tem ali e depois não sabe o que vai fazer, deve ser algo muito terrível, né? Um pai de família, sim. O cara que não deixa pra faltar. Ser, né, o provedor da casa, ser o responsável. De tudo, que ele era zoeira da rua, e isso eu não tenho o que reclamar dele. Ele nunca deixou faltar, ele sempre foi muito trabalhador, muito. Ele gostava de beber a cerveja dele, mas o dinheiro sempre estava sempre dentro de casa. Ele sempre foi muito, não tenho o que falar isso dele. Graças a Deus, pelo menos isso, ele era... Então, aí, enfim, aí ele falou assim, você vai pagar os negócios aqui, e aí você pode sair. Você assina lá e pode sair. Eu estou te decretando. Aí ele falou, se você não pagasse, eu ia pagar no seu lugar. Porque você tem um coração bom. Você é verdadeiro. E dá para ver que Deus usa as pessoas. E eu estou vendo tal. E você tem um chamado. O cara que era do crime falando. Eu falei, meu Deus. É Deus usando, né? Aí, é porque a palavra diz, né? O Senhor, ele usa quem ele quer, a hora que ele quiser.
Independente onde esteja. Independente. Aí foi onde que eu fui tomando mais choque. Só que eu fui pra igreja? Não. Foi nada. Foi nada. Nem um dia, nem agradecer. Nem E agradecer. foi livre. Fui solto, paguei. Eu lembro que ainda tinha sobrado 15 mil reais, que era para dividir do dinheiro. Falei, não, irmão, pode... Tem certeza? Eu falei, não quero Não esse quis nem dinheiro. o dinheiro mais, né? Não quis. Porque, se você analisar, é tipo um jogo de baralho. Você ganhou e perdeu. Sim. Foi um momento. Foi um momento, entendeu? E é um dinheiro maldito. Você não é do seu suor. Ali foi uma coisa errada, uma prática errada. Então, eu nem quis mais fazer parte daquilo. Aí, a última agora que foi que E depois disso, vocês se divorciaram de novo. divorciamos de novo. Várias Só que vezes. assim, nós se divorciou, aí eu entendi também. Eu estava cego, comecei a maltratar muito ela. Teve um dia que eu fui embora de casa, gente. Meu Deus do céu. Meu cunhado tinha um barraco lá no Vila Nilo. Peguei os meus filhos. Falei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não vou ficar mais na minha mãe também, no que não dá. Peguei todos os meus filhos, uma panela de elétrico. Nunca vou esquecer, de arroz. Levei umas coisas e fui pra lá. Ele não sabia nem onde eu estava. E ele achando que eu estava dormindo na minha mãe. Falei, agora vai ser de vez. Levei tudo. Aí as crianças, não, mãe, pelo amor de Deus, aqui não. Falei, é aqui sim. Lá tinha um fogão, lá tinha uma geladeira. Era um barraquinho mesmo lá, bem no rio, onde tinha um rio. Tinha um monte de barraquinho que estava montando lá, que o meu cunhado lá tinha invadido. Peguei os meus filhos, fui embora. Aí depois, quando ele descobriu que eu estava lá, ele falou, mulher, tu é louca mesmo? Você tá fazendo o que aqui com as crianças? Falei, louca? Você não viu nada. Pobre escorpião. Misericórdia. Mas você estava trabalhando? Já estava trabalhando. Eu falei, aqui é só por enquanto, meu filho. Eu vou alugar minha casinha. Eu falava pra ele. Meu Deus. A gente já tem história. Meu Deus. Tem história. Eu acho que esses 16 anos foi um aprendizado que eu e ela... Hoje nós dá risada da situação, mas nós passou, viu? Chorei muito. Passou. Foi E muito... Tanto do lado dela pro meu. Que nem ela fez essa cirurgia aí, nós sofreu também. E teve esse processo, né? Esse processo Sim. que você ficou internada. Sim, foi muito... Foi aí que foi onde que eu acho que foi aí que realmente eu tive um encontro verdadeiro com Deus, que eu me firmei, nunca mais eu saí da presença de Deus. Foi aí que Deus falou assim, ou é ou não é. Tem quanto tempo isso? Tem a Sofia... Nem tinha a Sofia ainda na época. Não, tinha que ganhar a Sofia para você fazer a cirurgia. Então a Sofia tem Então você 9 descobriu anos. o câncer na gravidez? Sim, eu descobri o câncer e descobri a gravidez, tudo junto. Tudo junto? É assim, Tudo junto. surpresa. Descobri, eu estava trabalhando, chegou a cartinha da biópsia que eu tinha feito, porque eu acordei, tinha vários caroços na minha garganta, e eu fiz todos os exames, deu 100% benigno, que não viraria um câncer. Passou 4 anos, começou a aparecer vários caroços, muito. Fui atrás, a gente foi junto, pagamos um médico, hospital, porque SUS demora muito. Fiz outra biópsia, eu estava trabalhando. Foi aí que chegou a cartinha lá, eu abri, aí meu patrão me ajudou a ler. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí comecei a pesquisar no Google, falei, meu Deus, eu tô com câncer. Comecei a chorar. Passou Eita, uns Google, dias... os médicos aconselham, gente, não sai pesquisando tudo no Google, não. Que às vezes saber a realidade não é tão legal. Fui pelo Google. Até eu passar na consulta, a gente ansiosa, né? Todo mundo faz isso, né? A realidade é essa. E aí foi quando eu descobri também a gravidez da minha filha. Passou uns dias e descobri que estava grávida. E aí não podia fazer o tratamento, né? Não podia, e ficou a Fazer a briga dos gravidez. 2 médicos, do cirurgião que eu passava e com a minha da gestação. Ela queria que fosse até o final e ele falou que não, que era a minha vida que estava em jogo. E a médica falou, mas é uma criança que está dentro dela. E ele falou, não, se você fizer a cirurgia nela, ela vai entrar em trabalho de parto e a criança vai morrer. E aí ficou a briga. Aí quando teve um certo momento, ele falou assim, ela pode morrer dormindo a qualquer momento. Meu Deus. Ela precisa ser operada. Foi. E a sua cabeça, meu irmão? E a sua cabeça nesse momento? Eu também, por mais que seja que eu bebia, tudo, mas eu pensava nas crianças. Falei, rapaz, eu não posso perder essa mulher, não. E nesse momento vocês estavam juntos? Foi o momento que vocês tinham reatados, né? Porque nós estava junto. ficou gestante. Aí o médico... Só que o médico contava coisa pra mim, mas eu não contava pra ela. Tipo, da cirurgia, o médico falou, eu acho que ela tem... Se ela não operar, em 8 meses ela morre. Que ela vai morrer dormindo. Porque ia sufocar a coisa dela de respirar. Aí, sempre um diagnóstico de morte, né? Jesus. Isso. Sim. E o Senhor com diagnóstico de vida assinado. Exatamente. Foi um milagre. E era para me ter perdido a minha filha ainda, né?
Porque quando... Ainda até isso aconteceu. Quando o médico falou, não, ela vai operar. Não posso mais esperar. Eu já estava com 5 meses de gestação. E a médica falou, ela vai entrar em trabalho de parto e a criança vai morrer. É muito novinho. 5 meses? 5 meses. E aí o médico falou, tá bom. Marcou todos os exames, fiz todos os exames. Quando eu fui fazer do eletro do coração, deu taquicardia. O médico falou, não posso te operar assim. Se eu te operar, não posso. É pior ainda. Eita. Aí ele falou, você é obrigado a romper, você não vai poder operar. E a médica falou. E aí, graças a Deus cuidou. Não aconteceu nada. Mais um livramento, né? O Deus Senhor, cuidou. através de você, cuidando do marido, cuidando dos filhos. Sim, deu tempo de eu ganhar minha filha, deu tempo de amamentar minha filha. E quando ela estava com 6 meses, aí marcamos todos os exames, fizemos todos os exames de novo. E aí, graças a Deus preparou a pessoa para ficar com a minha filha, que foi pessoa de fora que cuidou. Porque quem vai ficar com uma neném, né? Pessoas a gente, da família, ninguém... Não teve ninguém nesse momento. Eu fiquei 5 dias no hospital. Mas você sabe que, assim, eu costumo falar, às vezes, conversando com algumas pessoas, que existe provas em nossa vida que são nossas. Eu acredito que o próprio Deus não permite que algumas pessoas ajudem, né? Porque viver a dependência de Deus é isso, né? Exatamente. É o Senhor mostrando, eu que estou no controle, eu que vou fazer, vai ser assim, assim. Não adianta outras pessoas quererem ajudar, né? Que Deus mesmo não permite. Sim. E tanto é que é algo que serve para vidas hoje, né? Exatamente. E um Deus não processo que desamparou, vocês Deus cuidou passaram. realmente de tudo. Deus deu força para ele, que não foi fácil ele ficar comigo todos esses dias no hospital, sem vir para casa, ele mal comia, ele vivia de salgadinho. Eu tinha medo de ele sair do meu lado, porque eu acordei, eu estava com uma tráqueo, e o médico tinha me avisado antes que eu poderia acordar com ela. Eu fiquei desesperada. Eu estava normal, do nada você acorda com uma tráqueo no pescoço. Uma bebezinha em casa. E uma bebê em casa, filho fora os pequeno. outros 2, que eram acho que de 5, o outro de 8, tudo pequenininho. Desesperada, eu fiquei desesperada, não deixava ele sair de perto de mim. E ele não veio para casa, todos esses dias ele veio. Eu tive visita dos meus irmãos, né, de uma cunhada minha. Essa minha cunhada, que ainda cuidou dos outros 2 menores em casa. E foi isso, e ele lá comigo. Eu lembro que o médico falou quando ela saiu da mesa, cirurgia, ele falou, ó, assim que ela acordar, você põe ela para andar no hospital. Levanta, porque senão ela pode morrer. Porque ela tem que circular o sangue do... Que eu tive hemorragia. No sangue... E ainda teve essa. Eu tive um nódulo aqui. Esse nódulo estava bem em cima de uma veia que liga o coração. Eu tinha muitos nódulos aqui. Então, tiveram que abrir meu pescoço até aqui. E o médico virou e falou assim, a gente tem medo daqui, dessa parte, que é onde é uma veia que liga o coração. Ela não pode ter hemorragia aí. E foi onde eu tive hemorragia. Fiquei mais de 5 horas numa mesa de uma cirurgia. Foi muitos nódulos, foi mais de 7 nódulos. Quanto livramento, né? Exatamente. E qual a tua sensação em ouvir da boca de um médico, cara, ó, tua esposa vai morrer? Vai morrer. Aí, só que também eu falava assim, todo o tempo, eu não era evangélico, mas eu acredito. Eu tenho muita fé em Deus, eu acredito em Deus, e eu falava, Senhor, por mais que eu seja falho, mas o Senhor sabe que por trás de nós dois o que tem, que eram as crianças. Falava, por trás não só tem eu e ela, hoje não existe mais eu e ela, tem as crianças, entendeu? E então dá força para mim, para ela, e eu sei que ela vai sair de lá, eu falava para ele, eu sei que dali ela vai sair bem, eu vou cuidar dela e nós vai continuar a vida, entendeu? E aí o outro médico até falou que ela não ia mais falar, né? As cordas vocais, ele poderia ter atingido as cordas vocais, que ia ter que fazer uns exames para ver. É, ruim que Deus ia deixar aí. Uma levita dessa, rapaz, gente, ela louvando, não tem cão que fique na frente. É uma bênção. Foi mesmo. Aí na hora que ela foi tirar a tráqueo, que ela não deixava ninguém tirar, só eu podia tirar. E ele era muito zoeira, né? Tirava minha tráqueo, ficava lavando, e eu desesperada de ficar sem ela, porque tem que tirar mesmo para lavar. Desse tamanho, ele assim. brincando, lavando. Que ela dobra, vai até que assim. É aí horrível, você tem que tirar para gente. lavar. Fora que quando eu fiquei com sequelas, esse braço aqui, ó, não mexia. Ficou morto. Era um braço muito pesado, eu não mexia mais ele. Porque acho que rompeu um dos ligamentos. Eu tive que fazer fisioterapia, tive problema de cálcio. Meu cálcio, eu me entortava toda, nem os médicos não estavam entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu passei um processo que Deus me passou na peneira.
Que Mas fala aí deserto, hein? quando ele tirou, que ele falou que sua corda vocal. Nossa. Aí Ela eu fui chorou. num dia numa consulta, no retorno, depois de 7 dias, nunca vou esquecer. Esses 7 dias, gente, parecia que foi 7 anos que eu tava usando aquela traca, parece que era uma eternidade. 7 dias que eu orava noite e dia, eu não dormia, eu não dormia. Eu via ele dormindo, eu olhava as crianças dormindo, todos os dias eu tinha medo de dormir e não acordar mais. Eu fiquei muito debilitada. As pessoas que cuidavam de mim, as pessoas que me trocavam, que me davam banho, que me alimentavam, tudo aqui era dormente, eu não conseguia comer, eu fiquei muito tempo sem conseguir 100% comer. dependente de outras 100% pessoas. Né? dependente das pessoas. E eu orando, eu falei, Deus, se o Senhor me curar, Senhor, eu nunca mais saio da Tua presença, eu nunca mais saio da Tua presença. O que o Senhor quer de mim? Só me cura, me traz vida de novo, eu preciso cuidar da minha família, dos meus filhos. E Deus fez a transformação. Nesse dia, no outro dia, foi o dia da minha consulta do retorno. E eu não tinha previsão de tirar a traque, eu ia ficar com ela. Eu fui para tirar um dreno, que eu usei o dreno, você vem para casa com o dreno, né? E nesse dia de tirar só o dreno, eu passei com o chefe da cirurgia. Foi ele que me atendeu nesse dia. Estava muito cheia no BCC, lá no BCC? Não, Instituto do Câncer eu passava. Lá na... E aí ele chamou os médicos, aí ele tem uma câmera, ele enfiou uma câmera dentro do meu pescoço e olhou para ele, por que ela está com essa tráquea? Aí o Lulu explicando, e eu tinha medo de apertar a tráquea, eu escrevia tudo num papelzinho, né? Eu andava com um caderninho, eu escrevendo o porquê de tudo. E aí ele falou, olha ali as cordas vocais dela. Não atingiu nada. Intactas. Nossa, eu comecei a chorar, nunca vou me esquecer, meu Deus, eu me ajoelhei, eu chorei tanto esse dia. Ele falou, não tem motivo, cadê os médicos que fez a cirurgia dela? E os médicos estavam lá esse dia, chamou. Por que ela tá com essa tráquea? Aí os médicos explicou, não, você vai tirar isso, você não precisa dela. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus. Senhor amado. Falei, meu Deus do céu, aquele dia, meu Deus, só Deus sabe. Senhor amado, eu chorei tanto que ninguém entendia. E lá era muito cheio. Eu saí da sala chorando tanto. E ele, por que você está chorando? E eu falava, meu Deus, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, eu vou voltar a falar. Eu ia para a igreja, gente, é desesperador. É para você não poder falar, você poder... É algo surreal, é realmente... É forte. Meu Deus do céu, você acha que você é uma inválida, que você não é ninguém. Um dia você tem saúde, você é uma pessoa nova, e no outro dia você está com traque, você não mexe mais o braço. Eu me entortava toda. As minhas mãos ficavam todas atrofiadas, né? A minha boca, a minha língua. Parecia que eu estava convulsionando. Eu me entortava toda. Vendo, irmão? Você que está na igreja, dê glória. Fui, passei na consulta. Glorifica a Deus, porque pode chegar um momento em que você queira fazer isso e não pode. Exatamente. E eu falava isso para Deus. E eu tinha várias oportunidades de estar ali brincando, um pé na igreja, um pé no mundo. Ou é ou não é, com Deus não tem essa. Quando você tem chamado, com Ele você não brinca. Deus é justo também. Sim. Não adianta. E aí, tirei a tráquea, vim para casa, foi também um processo, né? Porque isso daqui fica aberto, né? Não fecha assim, aí demorou para me falar. Falou que poderia ainda, tipo, minha voz ficar rouca, que minha voz às vezes não poderia mais ser a mesma, por causa da tráquea e tudo, mas... Glória a Deus, o inimigo foi derrotado, que é o que ele queria. Glória a Deus, glória a Deus. E nesse processo já da sua conversão, foi rápido também, né? Foi. Porque eu lembro que assim que você já veio, não demorou muito, se batizou. Sabe o que aconteceu? Foi o seguinte, nós tínhamos se separado. De novo. Mas esse dia, eu não, toda vez que a gente se separava, eu sempre ia para minha mãe. Esse dia eu peguei todas as coisas de casa, todos os móveis, tudo. Deixei só que era dele, que ele tinha pagado. Mas quase tudo era meu. Levei tudo. Ele ficou só com um colchãozinho lá e a geladeira dele e uma televisão. E todas as vezes você saía de casa? Saía de todas as vezes. Eu pegava todos os meus filhos e saía de casa e deixava tudo lá. Só saia com as roupas do corpo. Mas dessa vez eu falei, dessa vez vai ser de vez mesmo. Eu vou tirar todos os móveis. Aluguei uma casa e fui embora. Eu nunca tinha alugado uma casa. Aí ele caiu em si. Ele falou, meu Deus, ela nunca fez isso. Ela sempre ia para a mãe dela e voltava. Dessa vez ela foi embora mesmo.
Então, aí nesse momento que... Porque, assim, por várias vezes ela fez isso. E dessa vez, Só você que, sentiu então, o peso da coisa mesmo? Foi então, diferente? só que assim, eu senti o peso e outra. Vem uma coisa à tona em cima de mim, porque eu maltratei muito ela e dentro de casa, eu com meus filhos. Meus filhos estavam tendo medo de mim. Os meus filhos. E isso mexeu comigo. Porque A gente se trancava num quarto quando ele bebia. aí E eu falava para as crianças fingir que tá dormindo. Aí eu peguei, como sempre, eu fumava muito. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. E aí eu lembro que eu cheguei lá na firma, falei pra firma, ó, me manda embora porque eu tô tendo um problema, eu não tô conseguindo trabalhar, eu acho que eu vou bater esse caminhão e tem vidas aqui e tal. Aí ela falou, o que tá acontecendo? A encarregada falou, eu falei, meu, tô num processo assim, assim, assim. Ela falou, não, pelo contrário, agora que você tem que ficar com a cabeça focada em alguma coisa. Se você focar na sua família, calma, tudo dá um tempo. Dá um tempo pra você, eu vou tentar pôr você num setor mais fácil pra você tá chegando mais cedo. Tentou tirar a vida também. Essa Aí, última vez ele tentou. Eu, Ligou se despedindo de todo mundo. Aí Ainda eu, ligou pra se despedir. é, Meu Deus do céu, hein? Aí eu foi no serviço também. Só que aí eu falei, meu, mas esses caras não tem nada a ver, por que eu vou tacar o caminhão e matar? Quer dizer, queria se matar e matar os outros junto. Aí eu falei, não, então não. Eu falei, não, então eu tenho que pensar, me equilibrar. Aí eu pedi. Não, fui pro bar. Lembra agora? Fui pro bar. Aí fui pro bar, o pessoal falou, vamos fazer um churrasco? Vamos. Aí dei 20 conto pra cada, deu 20 conto pra cada. E vamos lá, beber. Aí tô bebendo, 2 horas da manhã. O dia que eu senti algo que... Aí eu tô lá bebendo, minha cerveja entrou. Peraí, antes de ele continuar isso, há muitos anos atrás, numa igreja, numa favelinha, Deus já tinha falado isso pra mim. Que a conversão dele ia ser dessa maneira, do jeito que ele tá falando. É mesmo? O Senhor revelou como seria? Uhum. Ele falou assim, essa cadeira vazia vai ser seu marido, o seu esposo vai congregar com você. Ele vai tirar ele do meio da bebida, ele vai estar bebendo nesse dia. Caramba. Isso faz muitos anos, muitos anos. E tem gente que ainda acha que Deus não fala. Fala, gente. Né? Tem pessoas que acreditam que o Senhor não... Então. Não existe mais dons. Respeito quem acredita, né? Mas isso é viver isso, né? Porque o Senhor já revelou algo ali há muitos anos atrás. Sim. Como iria acontecer, né? Então aí eram as 2 horas da manhã. Aí entrou no meu amigo, nós bebendo, entrou, não sei o que era aquilo, se foi um diabo, se foi um demônio, eu não sei o que entrou, irmão. Ele era do negócio. Coisa boa não lá. foi, né? Não foi. Eu sei que ele tá tão cego que ele foi na onde que tava as carnes para pegar uma faca. Eu vi. E aí ele foi lá, só que ele pegou uma linguiça. Quem tava com a faca era meu irmão. E aí ele pegou aquela linguiça e começou a furar meu irmão. Achei aí que era a faca. E na hora eu vendo aquilo, eu peguei e fui para cima dele. Só que eu dei uns 3 murros assim, ó, na testa dele para tentar desmaiar. E aí ele olhou para mim com os olhos tudo virados. Eu vou te matar. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, em nome de Jesus. E deu outro murro. Assim, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Toma. Jesus. Então, eu lembro que eu dei um murro na testa dele assim, e ele não voltava. Eu dei no Gente, encaixe. não usem essa tática para expulsar demônio de ninguém, hein? Pelo amor de Deus. Aí, Vamos aí, lembrar Em que o nome de irmão ainda Jesus, tava no processo, tava meio desviado ali. aí eu sei que chegou a irmã dele falou assim, você pode bater o quanto quiser, ele Não é recebe, ele, né? não é ele e tal. Aí eu falei, meu Deus, na hora assim, ó, peguei, saí de lado assim, aí eu tava fumando, bebendo. Eu tinha tomado eu ainda falei pro pastor André, meu Deus, você tomou 4 packs de cerveja e não ficou bêbado? Eu falei, não. E aí fumando, eu lembro que eu tava fumando, saí de perto desse cara, que ele tava processo, só que a irmã dele já sabia dos negócios. Aí eu saí de perto deles assim, aí eu falei assim, olhei pro céu assim, olhei e falei, Senhor, eu vou te falar uma coisa, se o Senhor me der uma oportunidade de todas as que o Senhor já me deu, mas se o Senhor me der verdadeiramente, muda a minha história de vida, hoje. Esse homem colocava Deus à prova direto, né? Era. Paz. Aí... E engraçado, e Deus sempre fazendo.
Né? Da maneira que ele orava, é. que ele falava ali com Deus, Deus ia lá. Então, aí eu lembro que, na hora, assim, veio instalar em mim assim, falou, desce pra casa. Aí eu peguei, falei pra minha cunhada, ó, a partir de hoje eu não bebo mais, eu não fumo mais, e eu parei. Isso aqui morreu pra mim. Aí os caras que estavam na roda, eu falei, isso aí não deu 7 dias pra esse santo cair. O outro, meu irmão pegou e falou, você tá louco, tá chapando? Eu falei, não, tô. Dei um cigarro, dei a cerveja, falei, eu parei, vou descer pra casa. Aí eu desci pra casa, eu lembro que eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Nem lembro acho que foi em Provérbios, eu não lembro o que eu tava lendo. Aí uma coisa falou pra mim assim, vai lá. Aí eu falava, meu Deus, vai lá, vai lá. Na hora, assim, dentro de mim, assim, veio um pastor André. Aí eu falei, nossa, eu entendi, ele quer que eu vou lá. Aí eu dentro de casa... A pastor André tinha te dado há muitos anos Isso, atrás. eu peguei toda empoeirada. Aí eu dentro de casa, lendo a Bíblia, assim, eu acho que foi em Provérbios. Aí eu lendo a Bíblia, ele falou, vai lá, amanhã. Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou? Aí, E nisso você já tinha saído. Tinha, Não estava em casa não. mais, né? Isso aí eu Levou tava tudo, sozinho. deixou só as roupas dele e a Bíblia. A Bíblia ficou. A Bíblia ficou. Aí eu tava lá com a Bíblia, lendo. Aí ele falou assim, sobe lá amanhã. Eu falei, beleza, eu vou subir lá. Vou subir lá, vou fazer o que estava em mim, para me subir lá e falar com o pastor André. Aí subi, falei com o pastor André e tal. Aí eu fui indo. Aí eu falei, para que quer? Falei, que quer? Eu acho que eu vou entregar minha vida para Jesus. Aí ela falou assim, você vai? Eu falei, vou, eu parei de beber. E eu tenho algo em mim que agora mudou, que é? Isso no mesmo, no tipo, mesmo dia, né? Você mesmo já, de momento ali, não quero mais beber, aí não quero mais fumar. Lembrei, aí eu falei assim, mas se o senhor existe mesmo, só para mim ter uma confirmação aqui comigo, eu sou, só tá eu e você. Só tá eu e você. Aí o meu celular assim acendia. Eu falei, me dá um gesto, aí a tela do meu celular acendia. Acendia, sozinha. A tela do meu celular. Caramba. Aí eu falando, não, então tudo bem. Tipo, aí eu falava assim, mas o que eu tenho que fazer? Aí ele falou, sobe lá. Vai lá. Lá que é seu lugar. Vai lá. Aí eu, na hora, acho que foi no sábado ou no domingo, eu fui lá no culto. Eu vim no culto. Aí comecei a ir, aí o pastor André começou a me orientar, me dar uns toques. Aí eu peguei e falei, pastor André, mas tá assim, assim, assim. Aí ele também deu umas conversas comigo. Ele falou, meu, você tá achando que é assim, seu moleque? Independente que você perdeu ela, foi você que perdeu. E, gente, assim, ó, nosso pastor é assim mesmo, viu? Se ele tiver que falar... Ele fala. É na lata, ele não alisa, não. É uma bênção, né? E foi glória a bom Deus ter por isso, né? Porque ele falou que nunca tinha visto de ninguém. Ele falou, o pastor André foi muito sincero comigo, foi muito reto. Eu nunca ouvi isso de ninguém. O jeito que ele falou comigo, eu falei, meu Deus. Ele falou, meu, larga a mão de ser molequinho e independente, você tem que viver sua vida continua. Gente, ele fala bem assim mesmo, viu? Fala Depois ele jeito. pega a gente, viu? Ixi. Aí eu fui conversando com ele, aí eu falei, pastor, mas por onde que eu começo ali a ler a Bíblia e tal? Aí ele falou assim, começa em Provérbios, 33 capítulo. Leiam Provérbios, meus irmãos. Vocês cristãos, leiam Provérbios. É muito bom. Aí depois ele mandou Vários passar conselhos. Passar para João, para me entender sobre o batismo e tal. Aí eu fui lendo, naquela época, falei, meu Deus do céu. Tá, e isso aí vocês ainda estavam separados? Separado. Nós estávamos separados. E minha filha contando as coisas. Ela sabia. Porque quando ainda eu estava morando numa casa praticamente da frente da minha outra casa. Até achar outra casa, eu fui para uma outra casa de uma amiga. E aí os maiores ficou com ele, dormindo com ele, até eu alugar outra casa. Então, assim, só foi pro outro lado da rua. Sim. Mas a gente não se via. Pra ficar perto ali. Mas ainda assim foi pra ficar perto. Foi uma tática. A gente não se via. Tá, e quando você soube que ele tava nesse... Aí você pensou, só mais uma vez. Fogo de palha. Falei, não adianta, você não vai me comprar, eu não volto. Uma vez, eu nunca vou esquecer, eu falei isso dentro do meu salão. Eu já estava de saco cheio. Eu não aguentava mais, não estava mais acreditando que ia ter mudança nele. Uma vez eu falei assim, Deus pode descer da terra. Mudar ele. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Cansei, Deus. Orei muito, busquei. Não quero mais. Muda ele para outra pessoa. Para mim, não quero mais. E Deus mudou tudo isso.
E Deus foi tratando, Deus foi mudando ele. E ele falou assim pra mim aí foi que a gente começou a conversar. E ele falou pra mim, eu não vou ficar enchendo mais seu saco, pedindo pra voltar. Eu vou mudar as minhas atitudes. E se a gente tiver que voltar... Demonstrou se não tiver também... a mudança com exemplos mesmo, né? Sim, foi aí que Deus foi tratando. E uma coisa que, tipo, quando eu tava nesse processo, eu perguntava para Deus. E aí, dentro de um parágrafo que eu me encontrei em Provérbios, se realmente você ama mesmo, fala que ama, libera. Libera ela. O amor é libertador, né? Libera. Aí foi aonde que eu falei. Aí eu entendi, eu falei, nossa, Deus, muito obrigado. Porque eu tava amarrando, não, vai ficar essa... Libera, deixa ela viver. Vive a sua e deixa ela viver. Eu falei, tá bom. E teve que ter coragem também para isso, né? Difícil, mas eu fui dentro de mim, sofrendo, falei, tá bom, vou liberar. Entendeu? Aí o pastor André colocou eu para ler João, aí eu fui entender sobre o batismo, eu falei, não, pastor André, vamos me batizar. Aí ele falou, rapaz, você ficou 16 anos no mundo, aí agora você já quer que amanhã eu já te batizo, não é assim não. Você, calma, falei, não, que eu posso morrer a qualquer momento, se minha salvação não, tal, que eu comecei a entender ali o processo. Aí ele falou, não, tem calma, devagar. Você ficou 16 anos, ele não vai te matar agora, não. Só sempre livrando, pôr na terra anjo para cuidar. Aí eu falei, não, então beleza. Mas eu falei, mas pode marcar meu batismo que eu quero me batizar, pastor André. Eu quero me batizar. E ainda no dia lá que aceitei Jesus, o Hugo trouxe algo que o Hugo não sabia. Nosso irmão Hugo, outro exemplo de superação, né? É uma pessoa que viveu alguns anos na rua, foi preso, usava droga e tudo, e hoje é um grande pregador da palavra, né? Sim. Vamos marcar um também com ele aqui depois, um convidado abençoado. Bom, então, e aí, durante essa situação, aí você ouviu falar que ele estava começando a ir para a igreja. Sim, minha filha falando, nossa mãe, mas meu pai tá indo mesmo, ele tá indo, tá falando de Deus pra gente, ele nunca foi assim. Até os filhos se quem surpreenderam, sabe? né? Aí eu falei, quem sabe, né, ele esteja mudando mesmo pra ele mesmo, né? Uma Porque melhora eu pra mesmo? ele, porque eu mesmo não quero. Deixa ele lá, longe de mim. Aí a minha filha falou assim, bom, vocês dois têm que se tratar, né? Vocês dois não podem nem voltar agora. Ela falou, pra ficar brigando a gente não quer. Quantos anos ela tinha? Ela tem 13 anos. A minha filha falou, não. Mas meu pai tá mudando? Ela falava. E ele indo pra igreja, ele indo pra igreja, ele indo pra igreja. Aí ele pegou, uma vez a gente conversou, básico assim, acho que foi das crianças, aí ele falou, tava indo pra igreja, me contou um pouco, falou que ia ter o batismo, que mesmo a gente lutando junto, se eu ia no batismo dele. Aí eu falei que sim, eu vou sim com as crianças, não tem problema não. E eu orando, eu falei, ai Deus, não vem de novo não, eu não quero. Não vem não, hein? Deus não vem não. Desse jeito, não quero não, hein? Pelo amor de Deus, não quero mais não. E Deus tratando, e Deus me tratando, Deus me curando das feridas que estavam abertas, porque tinha feridas, né? Foi 16 anos, e foi muita coisa foi envolvida, né? E ele buscando, e uma vez, eu nunca vou esquecer, o pastor André ligou uma vez para a pastora Maria, eu estava atendendo ela lá, aí ele perguntou o que estava acontecendo, que o Lulu tinha ido lá. Ele ligou para a pastora Maria e ela estava no seu salão? Porque eu era a ovelha dela, né? Sim. E ela estava no seu salão no momento que ele ligou? Ligou. Aí ele falou, não, vamos orar, né? Vamos orar por eles, né? A gente está no propósito. Aí eu falei, mais um que está orando? Pô, agora? Não sei para que está orando. Se for para a gente voltar... Eu estava muito, né? Muito decidida, né? Sim, para mim não ia dar mais. Ainda mais que eu já tinha pegado minhas coisas e tinha ido voltar a casa. E Deus foi me tratando, Deus me tratando.
aí teve um dia que ele falou, e aí? Vamos voltar? Não vamos? Né? A gente precisa conversar. Que não sei o que, a gente ia conversando. E eu orando. Aí teve um dia que eu fui... Antes de ir para a igreja, eu orei muito a Deus. Eu falei assim, Deus, não me permita sair daqui da minha casa para me sofrer de novo. Eu não aceito mais. Se for, vai ser tudo novo. Que o Senhor faça tudo novo na minha vida. Senão, eu não vou sair daqui. O Senhor não vai me permitir eu sofrer de novo. Eu só sou a filha. Eu não vou sair da minha casa para sofrer de novo. Faça tudo novo. E aí, Deus usou um pregador, que eu nunca vi na minha vida, para pregar no finalzinho do culto. Meu Deus do céu. Ele falou assim, tá preocupada por quê? Se aquele lá que você sempre orou, quem está cuidando sou eu. Nossa. Eu estou lapidando ele. E as suas coisas você vai pegar e vai levar. Da onde você saiu, você vai voltar. Meu Deus. Aí, falei, meu Deus, Senhor amado. Será que Deus não fala mais? Foi aí que eu tive uma resposta mesmo. Eu falei, Deus, obrigada. Jesus. Obrigado. Foi aí que a gente conversou. Ele falou, a gente vai fazer tudo certo. A gente vai casar. A gente vai fazer tudo certo. Né? Porque a gente estava morando junto. A gente não era casado no papel. Vamos fechar as brechas. Falamos, a gente sentamos, conversando tudo que era para ser feito. E realmente. E essa sua libertação dos vícios, realmente foi assim, de vez mesmo? De vez. De vez. Da água Quando pro alguém fuma do meu lado, eu tenho uma dor de cabeça, meu, isso é insuportável. De vez. Eu tentei fumar ainda. Eu lembro que à noite eu tinha comprado 5 cigarros. E aí eu chegava do serviço, eu fumava na janela. Aí eu fui na minha cunhada, jantei na minha cunhada e desci para casa, eram umas 10 da noite. Eu fumei um cigarro. Eu acho que tinha acabado de chegar da igreja, eu fumei um cigarro. Quando eu acordei travado. Acordei travado e não conseguia me mexer. Só meus olhos, e em pensamento. E eu travado. Aí eu falei, Deus, me ajuda, o que está acontecendo? O que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou assim? Eu travado. Aí eu falei, tira isso de mim, me ajuda, Senhor. Na hora eu caí no chão assim, ó. Fui lá correndo, peguei os 3 cigarros, quebrei. Falei, E você entendeu que ele já tinha feito um propósito tinha com Deus. algo ali, né? sim. Entendi. Aí eu fui. Depois daquele dia eu nunca mais. Tem um ano. E larguei a cerveja, larguei tudo. Da noite pro dia. E não sente vontade. Várias pessoas Isso perguntam. que eu ia perguntar agora. E não vem à vontade? Não. Às vezes meus cunhados bebem, fuma do meu lado. Caramba. Assim, Deus libertou mesmo da noite pro dia. Sim. Foi algo sobrenatural. Que realmente nem eu estava mais acreditando. Foi Caramba. sobrenatural. E aí você voltou para casa? Aí eu peguei as minhas coisas. Não, aí eu já peguei as minhas coisas, a gente pintou tudo lá. Foi a primeira vez que eu escutei aquela música que eu já cantei na igreja. Vem mais uma vez. Nossa! Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, nossa. Aí eu coloquei de novo. E parece que eu senti o Espírito Santo falando comigo. E eu comecei a orar dentro da minha casa. Eu falei, eu vou vir, vou pegar as minhas coisas e o Senhor vai fazer tudo novo, como o Senhor já está fazendo. E Deus foi falando comigo através desse louvor, falou muito comigo. E eu orando dentro da minha casa, eu orei, ungi toda a minha casa. E eu falei, o Senhor veio e fez tudo novo. Não aceito menos, Deus. Não aceito menos. Eu quero ser feliz. Eu mereço ser feliz. Chega de sofrer. Chega de meus filhos sofrer. E realmente a gente conversou, peguei as minhas coisas, fiz a minha mudança. E hoje eu falo. Hoje eu falo que eu sou feliz. Hoje... E aí, mas isso foi antes do batismo dele também ou já foi depois? Não, a gente voltou primeiro, né? E depois você se batizou. Eu acho que a gente Quando voltou. se batizou, vocês já estavam... E aí, mas já estava a data do casamento. Marcado, já Marcou batismo, marcou casamento, tudo junto. Tudo junto. Tipo, eu me batizei, aí passou uma semana, eu casei. Ou antes do batismo que eu casei. Não, o casamento já estava marcado. Tava aí marcado. você se batizou. E quando foi em janeiro, casaram. A gente casou. Ele se batizou no final do ano. Tá. E hoje, assim, quando você olha para trás, o que você sente, Aline? Quando eu olho para trás de tudo que eu passei, Tudo que você passou. Hoje eu falo que eu fui curada. Eu olho, eu conto toda a minha história de tudo que já aconteceu e... Não tem aquele sentimento Não. de Igual eu tinha, não. rancor? Não tenho. Não vem mais Literalmente, Deus me tratou muito. Porque se fosse antigamente, eu ia chorar. Eu não conseguia nem falar.
Hoje eu falo, hoje eu converso com as minhas clientes, hoje eu conto a minha história para as minhas clientes, hoje eu entendo o propósito de eu ter um salão, hoje eu entendo de eu estar sozinha no salão, porque realmente até isso Deus trata. Deus traz pessoas para mim contar o que aconteceu. E as minhas clientes falam a mesma coisa. E você não sente nada de tudo que ele fez com você? Eu falei, não. Deus tratou, Deus me curou. Todas as feridas que estavam abertas, eu fui curada. Nossa. E você, Luizmar? Olhando hoje, o que você vive hoje com a sua família e o que você deixou de viver, te traz um peso ainda, é isso? Não é que traz um peso. Eu penso no seguinte, eu poderia ter ido antes, só que eu acredito que a transformação, isso que eu tive, foi uma coisa de dentro, não foi de fora, foi de dentro, entendeu? E Deus ali me transformou mesmo, porque eu pedi, e eu creio que Ele podia mudar minha vida. Mas se eu pudesse voltar um pouco, para ter, tipo que nem hoje, coisa que eu nunca fiz, sair com as crianças, sair com ela. Minha vida era bar, beber, meus amigos, vida de solteiro. Sabe, e eu acho engraçado que teve uma vez que você falou para mim que não veio, inclusive, num culto, um dia de domingo, né, que vocês tiraram para ir passear com a família, ir num clube, não foi que vocês foram? Sim. E foi na fazenda, né? E assim, e todas as vezes eu ia sozinha. Era sempre ia, né? Sozinha. Eu achei, sabe o que eu achei interessante esse dia? Porque assim, a gente acaba não tinha muita intimidade, né? Eu lembro, na realidade, quando eu te vi na igreja aqui, eu não lembrava dele lá na Pastora Maria, porque foi lá que eu tinha visto ele, no apartamento dela, né? Foi, nossa, verdade. Foi lá. E aí, quando você falando desse dia, eu achei engraçado porque realmente a gente pôde ver no seu falar a alegria de estar vivendo aquilo, né? Esses dias aí, acho que foi um domingo também. Uma coisa tão simples, tão simples. Da gente sair, eu e as crianças e ela, e aquilo mexeu comigo, das crianças. Tudo sorrindo, brincando. Eu entrei ali junto com elas. Nossa, aí dentro, você vem, a sua memória lembra. Pô, quanto tempo eu perdi. Mas como o Senhor me deu esse momento, eu vou fazer. E aonde der para me fazer, eu vou fazer, entendeu? O que der para me fazer. E tem mais, até dos meus filhos Deus tratou. Hoje, quando a gente conversa, quando meus filhos falam, eu nem vejo meu pai, nem imagino meu pai fumando. Aí a minha filha pegou e falou assim, eu nem imagino meu pai bebendo, parece que ele nunca fez isso. Até dos meus filhos Deus tratou. Eles falam que não conseguem imaginar e nem lembrar disso. Porque eles já são, eu tenho 2 adolescentes, né? Sim. Que viveu muita coisa. E até dos meus filhos Deus tratou. De tudo, realmente Deus tratou de tudo. Nossa, que superação, hein? Caramba. Como que Deus faz as coisas, né? Porque o Senhor, Ele vai permitindo, né? Ele vai... sempre existe, tem que ter aquele passo nosso, né? E quando vocês decidiram realmente mudar a história, aceitar que não deve ser fácil, né, Aline? Mas foi preciso colocar a família, colocar o amor à frente, né? Sim. Não foi fácil, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi um aprendizado para mim mesmo. Tinha coisa que eu precisava ser tratada, né? Às vezes não era só sobre, às vezes eu orava errado. Às vezes uma vez escutei do pastor Domingos, como você está orando? Como que você está buscando? Você só vem aqui e pede por ele e você. Primeiramente tem que vir você. Ele tem que ver Cristo em você dentro da sua casa. Você tem que ser crente dentro da sua casa. Eu falei, meu Deus, nunca também tinha estudado isso. Eu era muito nova ainda, né? Sim. Foi aí que eu falei, eu vou tentar todos os dias, eu vou tentar ser diferente, eu tenho que tentar ser... Não é fácil, ele chegava bêbado, eu queria gritar, surtar ali, mas às vezes eu tentava ficar quieta, às vezes eu surtava, e Deus foi me tratando até nisso. Até nisso Deus foi me tratando. Que não é assim, é orando. Eu lembro também que dentro de casa, quando eu chegava, ela escuta muito louvor. Eu já chegava e desligava o louvor e colocava uma música do mundo. E, eu que mando, é eu que faço. A criança dormindo, ele ia pro quarto fumar, tentar acordar todo mundo. Hoje é o contrário. Quando ela tá com os louvor, eu aumento o louvor lá e nós 3 lá. Aí a Camila ainda fica dando risada, porque nunca viu isso, né? Não esperava isso de mim. E outra coisa também, que ela era mãe e pai, né? Ela brigava com os meninos, eu nunca falei nada, eu nunca fui um pai.
tipo... Aí, quando hoje, tipo, nos dias de hoje, que ela fala ou responde ela, eu já... Uma vez só que eu falo, acabou. Ó, sua mãe, respeito, ó. E eles não ouviam isso de mim, entendeu? E Sim. tem mais, e agora tem as férias dele, a gente vai pra praia. Aí eu tava conversando com os meus filhos. Já programaram a viagem. Meus filhos falaram assim, nossa, a primeira vez que a gente vai pra praia, assim, meu pai tá bebendo, né? Porque todas as vezes era... Ele sempre virado, ficava dias, a gente curtia sozinho. A gente ia passear sozinhos. E ele dormindo, porque já tava bêbado. E aí a Camille, nossa, mãe, vai ser muito bom, né? Vai ser diferente. Eu falei, vai. Nossa, né? Que deve ser muito gratificante, não, né? Mas a da Ilha Comprida nós foi. Eu já não foi dia do casamento que a gente casou. Mas ficou 7 dias. A segunda vez. Mas aí, só que foi muito recente, né, na história. Não foi, agora vai ser diferente, porque a gente foi indo com outras pessoas. A gente nunca saímos sozinho, assim, ele, né? Só a gente, a família, curtir ali. Eu e ele, os nossos filhos, só nós mesmos. Sim. Deus faz. Que bênção, hein? Que história, né, gente? Ótimo. Que história. Até o pessoal da empresa, que tem dois amigos meus que já vem junto comigo uns 10 anos. Pergunta pra mim, aí esses dias, porque ele mora longe, e aí eu falando pra ele, melhor caminho que você tem, entrega a sua vida pra Jesus e tal. Aí ele falou, como é que você tá? Eu falei, mano, uma paz. Não tem mais mentira, não tem... Porque eu tinha que chegar em casa, eu tinha que mentir. Onde você tava? Eu tava então, eu tinha que mentir. E mesmo ela já sabia, mas ela não gostava que eu andava com umas amizades, eu não tava com, então eu tinha que mentir. Hoje não, às vezes ela liga pra mim e pergunta, você vai chegar qual? Eu acho que vou chegar a tal horário e tal, sem mentira. Antigamente eu tinha que mentir pra chegar e tentar ficar de boa, entendeu? Sim. Sem brigar. Hoje não. Aí eu falei isso pro cara, ele falou, mano, eu não consigo me liberar. Eu falei, consegue. E tem casais que bebia com ele, né? Ficava ali com a gente, que ligou já pra gente falando assim, preciso visitar vocês, quero conhecer seu novo marido, porque eu não consigo enxergar ele assim. Pessoas que andavam com vocês. Com nós. Olha só, hein? Deus tem um tempo certo para tudo, né? Pra tudo. A realidade é essa. E aí a gente vê que o testemunho de vocês, a história de vocês vai alcançar muita gente. Sim. Muita gente, né? A gente vai caminhando pro finalzinho, né? Mas eu queria assim que... Vamos preparar também pra gente pôr esse louvor aí, pra nossa irmã cantar, né? A gente coloca vamos colocar o playback aqui, dá pra gente conectar ali. Mas eu queria assim, Aline, que você, olhando pra câmera ali, aconselhasse mulheres que estão passando pelo que você passou. Porque a história de vocês, a gente vê que você não desistiu, né? Mesmo quando quis desistir, Deus não permitiu. Exatamente. Porque o Senhor tinha algo. Não foi fácil, mas eu acho que ninguém melhor do que você para aconselhar alguém, né? Sim. Porque você carrega essa bagagem. Então, o que eu tenho para falar para cada uma de vocês. Para vocês perseverar. Não desistir, ora mais, jejua mais, busca mais e lembre, ore pedindo para Deus primeiro vir a mudança de você, de dentro de você para fora, e o resto depois Deus acrescenta, depois Deus vem e trata o seu esposo, mas primeiramente tem que ser você, como foi comigo. Quando eu entendi que eu estava orando errado, quando eu entendi que eu estava fazendo errado, que Deus me falou que primeiro tinha que vir a mudança de mim, aí Deus vem e trata ele, Deus vem e cuida dele. Fecha a boca. Porque não adianta. Não adianta a gente querer brigar, não adianta a gente querer discutir, querer surtar, não adianta a gente estar brigando ali com o espírito ruim, não é mais ele ali. E o inimigo vem mesmo, usa a vida dele, a gente está ali, a gente que está na presença de Deus, a gente está lutando com o próprio inimigo, é espiritual. Só ora, só busca, persevera e vai valer a pena. Eu posso te dizer, vai valer a pena porque valeu a pena. Só aprenda a fechar mais a boca. Porque eu era uma surtada. Mas quando eu aprendi a fechar minha boca e orar, e buscar, e jejuar, foi aí que Deus entrou. Quando a gente está com as nossas mãos, Deus não opera. Deus só entra quando você realmente entrega e confia no Senhor. Aí Deus vem e faz a mudança. Amém. Aleluia. E aí, meu irmão? Gostaria de deixar algo para os varões aí? Quase a mesma coisa que ela falou.
Se for o caso da esposa estiver no mundo, não desista. Persevere. Se é ele que fica, ele que congrega e ela não, continue. Persevere. E acredita que o Senhor vai mudar. Como mudou a nossa história. E que história, hein? Hoje, como nosso irmão Igor fez a pergunta ali, né? E hoje, assim, vocês, olhando para a família de vocês, né? O que a família representa? Para mim, tudo. Tudo. Para mim, minha família representa tudo. Representa amor, paz, alegria, Cristo. Cristo, eu vejo Cristo em tudo. Até porque, né, a gente sabe que no nosso meio, para quem tá à frente, quem trabalha na igreja, tem que entender a importância da família, né? Porque se você não gerencia bem o seu lar, nada você flui. não pode cuidar de vidas. Exato. Não tem como. Nada flui. E os seus filhos falam. Seus filhos falam. Se eles veem um errinho, opa, né? Então é isso. É fazer a diferença dentro do lar e transmitir a paz para dentro dos nossos filhos, né? A alegria. Que bênção. É isso aí. Aleluia. E é isso, meus irmãos. Vamos ficando por aqui com mais um InflamaCast. Se você está gostando das histórias, está gostando do nosso conteúdo, que você venha estar compartilhando com alguém que precisa ouvir essa história de superação, essa história de mudança de vida, e que o Senhor venha grandemente abençoar o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Amém.